Américo Barbosa, qual a diferença de acreditar em Deus e de sentir Deus? A diferença é algo essencial. Enquanto você acredita, você está usando apenas a sua mente. Você está julgando de maneira dual. Porque quando você fala eu acredito, é porque existe a possibilidade de não acreditar. Então você está na dualidade do ser. Quando você sente, você está na unidade do ser. É uma única coisa. E é por isso que os mestres de Sírios têm insistido tanto em dizer para todos: sinta o que você sente. Porque nós estamos sentindo com a cabeça, de maneira lógica, utilizando o hemisfério esquerdo e não o direito, ou pior ainda, não usamos os dois em conjunto, que é buscar uma unidade. Se há uma necessidade hoje, é sentir o todo, sabe? Uma vez o mestre falou assim, perguntaram para ele, como é que eu devo sentir Jesus? Ele falou, simples, mergulhe debaixo d'água, peça para alguém segurar a sua cabeça. E não deixe você se levantar até que seja a último segundo que você precisa respirar. Quando você sair da água, você vai sentir o que é sentir a luz. E é isso que nós precisamos hoje. Enquanto nós acreditamos, nós temos ainda grandes dúvidas. E nós estamos no campo da fé. A fé, ela não é a totalidade. A fé ainda tem um resquício de será que vai dar certo? Tanto é que a pessoa fala assim, tomara que o Corinthians seja campeão, por exemplo, né? Há uma dúvida enorme nisso, porque se ela ainda está acreditando nisso, é porque há a possibilidade de não ser isso. E quando você sente, você entra num campo espetacular, que é o campo da certeza absoluta. Não há mais dúvida, não há nada, é o nada. Várias santas da Igreja Católica disseram, eu sou o nada. E muitos mestres disseram isso. E nem sempre é fácil de compreender o nada, porque o nada é o todo. Quando você se despoja de todas as dúvidas, de todos os medos, de todos os apegos, você está na totalidade. Quando você sente a luz, quando você sente Deus, o que acontece? Você não vê mais diferença entre as pessoas. Então você começa a amar a todos. Quando Jesus falou ame ao próximo como a ti mesmo, ele estava ensinando o domínio do tempo e do espaço. Porque quando você considera o outro lá longe, tanto quanto você é, acabou a distância. Veja bem, é uma coisa só. Você entra na totalidade. Então, quando você ama o outro como a si mesmo, você dominou o tempo e o espaço. Então, aí você já está no não tempo. E o não tempo é onde é o presente absoluto. E só no presente absoluto é que manifesta-se a felicidade. Porque a felicidade é a ausência de todos os apegos, de todos os medos. Não é você ir para o céu e ficar tocando harpa, não é isso. É você viver na plenitude da luz em tudo que você vê e ouve, não é? Nós estávamos até conversando antes do programa da questão do despertar. Quando você desperta a consciência, aí você passa a sentir o todo e não a parte. E quando essa sensação vem, é a paz absoluta. Porque quando há paz absoluta, não há mais nada que incomode você. Não há mais nada que coloque medo em você. Você está no todo. E o todo não significa que você já tenha que ter ido lá para um plano superior, não. É você ter a generosidade de encarar tudo como uma coisa só. E você falou sobre Jesus, né? É uma figura histórica para muitas pessoas e um mestre espiritual para a maioria das pessoas, né? E a chave iniciática que ele utiliza do eu sou, né? Uhum. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas o porquê e qual é o direcionamento de ele usar tanto o eu sou. Eu gostaria que falasse um pouco sobre.
Você sabe que eu fiquei muito feliz quando no meu Instagram o vídeo que teve mais de 7 milhões de visualizações foi exatamente o do Eu Sou. Porque isso demonstrou o que você acabou de falar, Farrell, assim, a necessidade de compreender exatamente isso, né, porque é uma das chaves mais importantes. Então, quem não conhece, né, a luz, vai dizer: "Nossa, Jesus toda hora falava: 'Eu sou isso, eu sou aquilo'", porque a chave é essa, né, que foi dita para Moisés, né. Ainda não se pode ainda revelar exatamente o que aconteceu naquele momento, quando Moisés perguntou para o fogo ardente da sarça: "Quem és?", né, e a resposta foi foi, foi em hebraico, mas foi equivalente a "Eu sou o que eu sou", né. Acha aí. Então, resultado, hã, quando você sente ao dizer "eu sou" e para aí, você teria uma grande oportunidade de colocar à frente um campo de luz. O que acontece é que geralmente as pessoas se autodiminuem e começam a colocar à frente do "eu sou" coisas negativas. E quando você diz "eu sou", você está dizendo: "Deus em mim". Isso é o poder. Então, quando você diz: "Eu sou feliz", você tá dizendo para o seu Deus interior assim: "Eu verdadeiramente sou feliz, porque o meu Deus é feliz, eu sou o todo. E como ele é o todo, você absorve o todo". É fundamental, fundamental. Um dos mantras mais poderosos que Jesus deu foi: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida". E por isso que você pode usar isto para qualquer coisa. Você está com um problema no estômago, você pode dizer: "Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida do meu estômago. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças, do meu relacionamento, de qualquer coisa". Se você disser sentindo, grande poder está aí. Por isso que Jesus deu o Pai Nosso do "Eu sou" para os discípulos, que é diferente do Pai Nosso. Aliás, essa semana uma pessoa me perguntou: "Ah, eu vi você passou o Pai Nosso do Eu Sou". Eu falei: "Não é meu, foi dado pelos mestres ascensos". E ela falou: "Então a gente não deve fazer outro Pai Nosso?" Eu falei: "Não, são os 2, cada um deles tem uma função específica. O Pai Nosso do Eu Sou foi dado para os discípulos para eles elevarem a sua percepção e sentirem o santo Cristo pessoal de cada um. Então algo profundo, necessário para que eles se elevassem, né. E veja, eh, depois se puder nós falamos desse evento que eu vou fazer sobre o despertar da consciência, por quê? Você sabe por quê, Farrell? Porque eu fiquei lembrando o episódio que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e é interessante porque ele estava no alto do Monte das Oliveiras, mas os apóstolos, os 3, Pedro, Tiago e João, ele pediu para eles que eles criassem um campo, através do vigiar e orai, né. E eles ficaram na parte de baixo do Monte das Oliveiras, e ali na parte de baixo do Monte das Oliveiras, onde é prensada a azeitona para fazer o azeite. Então é interessante, porque ali existe a transmutação da densidade para a essência. Então, veja que interessante, eles ficaram ali embaixo, eles não foram com ele. Por que que eles não foram com ele lá para cima, para o monte? Você entende? Porque era preciso que a densidade do mundo quisesse a luz. Então Jesus foi para lá, ele precisava criar um campo de luz, todos os mestres precisam, não somos só nós. E ele disse para eles: "Vigiai", e parou? Não. O vigiar é você despertar a mente. Ficar atento se tem barulho, se alguém se move, isso é a mente. Mas ele falou: "Vigiai e orai". Quando você ora, aliás, é interessante porque em português orar tem or, né, e em hebraico or é luz. Isso só acontece com a língua portuguesa, né. Em inglês já vem com P, né, já é diferente. Mas, aquele momento foi uma lição que Jesus deu, e quando isso me veio, eu falei: "Nossa, é preciso fazer realmente uma imersão, um encontro", e vai estar lá só quem deve estar.
obviamente, sempre assim. O que acontece? Despertar de fato, de verdade, essa consciência, para a gente sentir o que sente e poder dizer plenamente: eu sou. Só quando você desperta a sua consciência, você é um só. Você vê os mestres ascensos, o que, que são os mestres ascensos? É aquele que se tornou um com o Pai. Ou seja, ele subiu nossos corpos, ele subiu o Santo Cristo pessoal dele, e foi até a presença do Eu Sou e se transformou num só. Ou seja, ele passou a ter a unidade. Então, se há uma coisa que as pessoas farão um bem enorme para os seus filhos, para os seus amigos, para marido, mulher, é ensinar o seu parceiro, a seu acompanhante de vida, jamais dizer à frente do eu sou qualquer coisa que não seja de luz. E se você olhar, as pessoas que estão em becos aí de escuridão, elas afirmam constantemente, acima do eu sou, uma, um campo, uma imagem totalmente negativa. E funciona. A Uhum. gente vê que funciona, né? É a história do hard, né? Né? Sempre reclamando, sempre reclamando. Então, eles fazem afirmações a partir do eu sou. E no inglês é I am. O I am não é à toa. O eu sou. O I am deriva do A1, que deriva do Amém, né? Então, o Amém, os muçulmanos falam Amin, todas essas línguas são a derivação do On. O On, que se escreve A1, se pronuncia On. Ou seja, o que é o A1? O que é o On? É o eu sou. Eu sou dito em sânscrito ou em tibetano no Oriente, mas é a presença. Então, os mantras geralmente começam com Om, ou terminam com Om, que é o que a gente fala aqui, assim seja. O assim seja é uma maneira de dizer o eu sou. Só que é preciso dizer o eu sou com reverência, sentindo, para que você conecte-se com a sua essência de luz incorruptível. Está lá, guardada. E as pessoas estão habituadas, né, como você falou, a terem repetições mecânicas em relação à própria realidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas falam muito sobre o eu sou de forma mecânica, né. E isso também observo em relação a orações e a mantralizações, né. Uhum. As pessoas que estão buscando se lapidar em relação a isso e realmente melhorar a sintonia, qual seria o principal erro na hora que as pessoas estão conectadas com afirmações e mantras? No Oriente, os mestres dizem para você assim: o mantra que não é mantra Shakti, não é mantra. E o que é o mantra Shakti? É com a energia poderosa da mãe. Então, quando nós falamos o mantra, nós estamos entrando nas energias da mãe. E as pessoas, muitos esotéricos e místicos, né, se incomodam um pouco quando a gente fala isso da mãe, né? Mas a mãe é a manifestação do pai. A mãe, qualquer que seja o Deus em que você acredita, ele só realiza algo através das energias da Mãe Divina, da Mãe Cósmica, da Mãe Maria. A Mãe Maria é esse fluxo maravilhoso. E nós estamos no mês dela, né, Farrell? Esse é um mês muito especial, que tem uma disponibilidade para você mudar as coisas na sua vida como nunca teve. Nunca teve. Então, há que se aproveitar. E há que olhar com cuidado. Eu vejo que toda vez que eu faço em público, nos podcasts, tal, tanto a Ave Maria como o Pai Nosso, as pessoas que estão acompanhando atropelam um pouco a fala, porque eu faço questão de falar pausado e pontuado. Para quê? Para você sentir o que você está falando. Se você engatar tudo, Ave Maria cheia de graça, você não sentiu nada, você só falou, você só ouviu. E o ritmo é necessário, né? Porque o que é a música? A música é a trindade divina. Então, a música é ritmo,
E ritmo é a energia do Pai. Ele dá o ritmo no universo. As ondas vão. Mas aí precisa da energia do Filho, que é a melodia. Então a música precisa de melodia, ter uma interação entre as partes. Porém, isso não basta. Você precisa ter a terceira parte que toda música de qualidade tem, que é a harmonia. A harmonia é uma energia da mãe. Isso significa que para ela ter, para a música ter corpo final, precisa da harmonia, senão algo inacabado, algo que não se realiza. Então as pessoas me perguntam assim, mas Américo, a segunda parte da Ave Maria, que você divulgou, Santa Maria, Mãe de Deus, está errado. Porque Mãe Maria não é a mãe de Deus. É a mãe de Jesus. Foi bom, a gente poderia discutir muitos dias sobre isso. Primeiro porque Jesus é da Trindade, então ele é Deus. Se ele é parte da Trindade divina, que Deus é três, ele é um dos três, então ele é Deus. Então dá para dizer que foi a mãe de Deus. Mas não é por isso. Veja, Deus não tem mãe, porque ele é autocriado, ele se autogerou. Ele não precisava ter uma mãe para nascer, né? Senão a mãe é que seria Deus. Mas ele criou mães. Ele criou uma mãe para cada elemento da Trindade. Então, quando você vai no Oriente, fica mais fácil de entender isso, né? Que é Durga, Lakshmi e Sarasvati. Então, é uma mãe para cada um dos elementos da Trindade. Então, são as mães de Deus, as mães que ele criou, não as mães dele, né? São dele porque ele as criou. É muito engraçado isso, né? Então, a mãe, é preciso que nós sintamos essa necessidade nas nossas vidas e coloquemos a energia da mãe nas nossas vidas. As pessoas pouco fazem isso, sabe? E muda todo o trajeto da vida de uma pessoa. É preciso que a gente entenda algumas pistas, né? Você vê em latim, mãe é mater. Ora, mater é a raiz da palavra matéria. Então, é a mãe que produz a matéria. Então, qualquer coisa que você queira materializar, de sonhos, de propósitos, de pedidos, de orações, só se realizará com a energia da mãe. Com a energia da mãe. E por falar em energia da mãe, e a mãe promove mudanças significativas, né, dentro da estrutura do ser nesse sentido espiritual. E atualmente nós estamos dentro de uma época que muitas pessoas que estão envolvidas com a espiritualidade ou que estão predispostas a estarem envolvidas, estão relatando que sentem que algo diferente está acontecendo na atmosfera do planeta, mas muitas vezes não sabem explicar. O que você tem a dizer sobre esse momento em especial? Então, esse é o momento em que cada vez mais as pessoas vão sentir uma energia materna, a energia da mãe divina atuando. Hoje, já em vários lugares do mundo, há pessoas relatando uma mãe aparecendo para falar com eles, para promover curas. Então, a energia da mãe está mais acessível. E é muito simples, né? As pessoas falam, mas como eu me conecto com a mãe? Pedindo. Pedindo, porque qualquer ser de luz só pode agir em nós se nós permitirmos. Entende? Então, mãe, cuida de mim. Fale isso, mãe, cuida de mim. Então você vai acordar, acordou hoje e diga, mãe, cuida de mim. Mãe, cuida de mim, mas com alegria, não é com tristeza. Você quer que a sua vida seja alegre no dia. Então você já está colocando o caminho, está iluminando o caminho. Se você fala, mãe, cuida de mim, não vai ser bom. Tá? Ela até vai olhar por você, mas se você falar com alegria, nossa, você é inundado pela luz. Se precisou de ajuda, você pode falar, mãe, cuida dessa situação. Não fale o problema. Assim como a gente não deveria contar para ninguém as doenças. Porque a pessoa que ouve, ela por amor muitas vezes fala, nossa, ele vai sofrer.
vai ter isso, vai ter aquilo, porque as pessoas criam uma lógica. O pior paciente da gente tratar é médico. Por quê? Porque tem uma lógica na cabeça. Não, agora aconteceu isso, na próxima etapa da doença vai acontecer aquilo. Por que precisa ser assim essa história? Não precisa essa sequência existir. Ela só existe porque há uma convenção interna das pessoas. E é preciso acabar, porque muitos programas na TV ensinam você a ficar doente. Havia um programa que toda semana ensinava uma doença. Tudo o que acontece, os sintomas todos. O que ela deu para o cérebro das pessoas? Deu um programa para ficar doente. Porque quando você sentiu o primeiro sintoma daquilo que narraram, você já produz todo o resto. Terrível isso. Então, hoje, a gente volta ao ponto que nós estávamos falando, Fabiano. É essencial sentir o que se sente. Essencial a percepção. Nós estamos anestesiados. Então, quando eu relembrei os apóstolos lá embaixo, Jesus lá em cima, e ele veio 3 vezes e falou: pessoal, eu preciso que vocês fiquem acordados. E nas 3 vezes estava todo mundo dormindo. E vejam, era apóstolos, seguidores de Jesus. Então, eu tenho que dar uma notícia importante. Os apóstolos dormiram lá 3 vezes. Mas a humanidade continua dormindo até hoje, há 2000 anos. Só que agora é a chance, é a oportunidade de despertar de verdade. Então, vários movimentos estão sendo feitos para que as pessoas tenham a oportunidade de manter-se num estado mais elevado para conseguir, então, despertar de verdade. Outro dia a pessoa falava para mim assim: Américo, você me conhece, você acha que eu já despertei? Eu falei: enquanto você perguntar isso, você não despertou. Enquanto você precisar perguntar se você já despertou ou você não despertou, né? Mas isso já é um bom caminho, já é metade do caminho para que você, então, perceba, né, deseje e atue. Tudo é resultado de um trabalho. O universo, as ocorrências do universo, elas acontecem por uma sequência de vontades, né? Então, nós precisamos alinhar essas vontades para poder fazer com que aconteça uma real abertura periférica e interna do que está acontecendo. E aí você falou sobre tudo isso, eu tenho uma pergunta-chave, mas você que está aí acompanhando, Américo Barbosa aqui, né, sempre presente, você já deve ter visto outros episódios dele, então coloca seus comentários positivos, fica até o final, porque tem coisa muito boa para você acompanhar em relação a tudo que vai ser dito e o pós dessa entrevista. Deixa o teu like, inscreva-se se é a primeira vez aqui no canal, toca no sininho, porque você sabe que só assim você vai receber as outras notificações. Américo, a frase é momento de pensar, sentir e agir na luz. Ela é um tema central aqui para nossa conversa. Mas hoje, o que mais está afastando o ser humano da luz, mas em contrapartida, quais são as oportunidades que o ser humano também está tendo para se aproximar da luz? Na verdade, é o mesmo momento. Você pode optar ficar com os olhos abertos ou fechar os olhos, em qualquer situação. Então, a boa notícia é essa: a escuridão é uma decisão nossa. Se ela fica lá fora ou se ela fica dentro de você. É uma decisão. Toda vez que parecer que lá fora está escuro, você deve olhar para dentro, para a sua luz e se iluminar. Se isso ocorrer sistematicamente, a escuridão lá fora vai diminuindo até desaparecer. Porque o que ocorre lá fora já ocorreu dentro de você. Nós somos responsáveis por tudo que acontece lá fora. Nós não somos culpados, mas somos responsáveis. Tudo que acontece lá fora é a soma das nossas certezas, dos nossos medos, né? O que apaga a luz é o medo. Só existe uma energia no universo, é o amor divino. É o amor divino que dá sabedoria.
Outro dia eu estava falando para uma pessoa assim que não acredita em nada divino, ela é totalmente ateia. E eu falo: "Bom, então você acha que as transformações que ocorrem na humanidade, nas plantas, nos seres humanos, nos animais, ocorreram de maneira sem inteligência?" Porque para você fazer uma transformação qualquer, né, agora a planta vai ser assim, porque ela vai resistir melhor ao calor, etcétera, que essas adaptações dos genomas de todas as coisas, ela precisou de uma inteligência para fazer isso. E foi então, e quem instalou essa inteligência em todo o universo? Já é uma inteligência, já nasceu com essa inteligência. Então tudo tem luz, da mesma maneira. A inteligência divina é a luz em tudo. Você sabe que até esse copo foi fabricado, né, materialmente. Se você fizer uma fotografia Kirlian, tem luz emanando dele. Você fala: "Mas como assim?" Mas ele é um objeto inanimado. Mas é um erro pensar que as coisas são inanimadas. Tudo é animado no universo, porque para fazer esse copo foi usado o quê? Material divino. Areia, que fez o vidro. De onde veio a areia? Da inteligência universal que está instalada. Então, assim, tudo tem luz. O que acontece, as situações de problemas que você passa na vida, é que foi emitido para aquilo uma escuridão. Se você vai colocando luz, vai enxergando luz naquele problema, ele vai se iluminando e vai achando a melhor solução para você. Sempre. Então, mais do que nunca, nesse momento cósmico, você tem todo o potencial, todo. Está tá nas mãos do seu coração, do seu coração, decidir o que você quer para você. Nunca teve assim. Hoje, todos sabemos, a Terra está girando mais rápido. O, o universo está enviando luz todo o tempo. Tem um marco, 2012. Então, 2012, né, 21 de dezembro de 2012, acabou o calendário maia, certo? Então todo mundo diz assim: vai acabar o mundo. Na verdade, eles relataram que acabou um ciclo gigante e começava outro. Naquele dia, o universo enviou um fluxo de luz gigantesco, que banhou vários planetas, inclusive a Terra. A Terra recebeu um fluxo de luz a partir daquele dia estupendo. E o que, que nós fizemos com ele? Nós aproveitamos muito pouco, mas os animais aproveitaram muito. Pode olhar como os animais evoluíram. Hoje você vê um tigre brincando com um ratinho, não é assim? Nunca se viu tanta generosidade e amistosidade entre os inimigos do reino animal. Então, no reino animal, os inimigos passaram a encontrar luz na amizade, luz na cooperação. Olha, ultimamente, quantas mães de animais ou o parceiro vem no veterinário chamar, pedir ajuda para aquele animal que está doente. Você já, quanto filme Uhum. tem aí? É uma loucura. O que, que aconteceu? Os animais aproveitaram o fluxo de luz. Nós aproveitamos pouco. Foi dado generosamente para todos. Então, essa é a boa notícia. Ó, tem um manancial aí gigantesco para você usar. É uma questão de nós mudarmos. Mas, assim, tem que mudar nas pequenas coisas. A maneira mais fácil de você começar a receber luz é a gratidão. Aí você fala: bom, para quem eu vou ser grato? Não, não, quando você levantou da cama, pisou no chão, já seja grato que tem um tapete embaixo do seu pé. Seja grato quando você vai abrir a porta e você tem que virar uma maçaneta, e a maçaneta virou. Então, se você não começar a ter gratidão nas coisas mais simples, mas vitais para a sua vida, você fala: como a maçaneta? E se ela não abrisse? Você não saía do quarto. Veja como o não, a ausência, demonstra de uma maneira incrivelmente linda o que você tem e pouco valor que a gente dá para isso. Então, ser grato a tudo é o começo de você criar um receptáculo merecedor da luz.
sabe? Isso pode ser exercitado. Você pode fazer várias coisas que você pode atrair muito mais luz para você. É legítimo fazer isso. E você fala muito sobre a questão do presente, né, que eu acho super interessante as pessoas Hum, conseguirem ter essa dinâmica de estarem no momento presente, como, por exemplo, contemplarem até uma abertura de maçaneta ou um gole d'água e tudo mais. exato. Só que qual a porcentagem hoje de pessoas que conseguem estar nesse estado? Porque, pelo que a gente observa dentro dos consultórios terapêuticos, a maioria das pessoas estão com problemas emocionais relacionados ou ao passado, Hum. ou elas projetam algo com muita expectativa para o futuro ou já Hum. com sofrimento, né. Excelente pergunta. E você perguntou há pouco sobre o eu sou. O presente absoluto, que é a eternidade. Quando a gente está no presente, a gente está na eternidade, e o tempo acabou. O presente é onde você vai se curar, vai ser feliz, vai ser próspero, vai ser abundante, no sentido mais pleno das coisas. Mas um detalhe fundamental: no presente não tem ego. Esse é o essa é a questão fundamental. Desculpa, é que toca numa hora que eu tenho que fazer uma meditação. Nós já estamos conversando, então já vale como uma Estamos num meditação. É, fluxo já. exatamente. É isso que a gente fala: "Uau, então espera aí, quando eu estou no presente, o ego não está atuando, não". E o ego, o que que ele vem falar para você? "Olha, você não vai conseguir, o problema é muito grande. E essa historinha de fazer mantra, fazer mudra, isso não é suficiente". Ou seja, dúvida, dúvida e medo, dúvida, dúvida e medo, dúvida, dúvida e medo. Quando você fala assim, depois de 60 anos, hoje até mais jovens já começam a falar do ontem, é um negócio engraçado. Mas depois de 60 principalmente, a pessoa começa a dizer assim: "Ah, no meu tempo a música era boa, agora não presta. No meu tempo as amizades eram legítimas", e assim vai falando. Só existe a coisa boa no passado. Então o que que ele está dizendo? Eu fui feliz, eu fui feliz. Outras pessoas falam: "Não, está tudo errado, só daqui a um tempo que vai melhorar tudo, o futuro é que vai dizer", então fico lá no futuro. Então ele está dizendo: "Eu serei feliz". Se você está se deslocando para o futuro, você está dizendo: "Eu serei feliz". Se você está no passado, você está dizendo: "Eu fui feliz". Nessas 2 questões, o ego está junto, atuando fortemente. Mas veja só, como o truque é simples. Quando você diz: "Eu sou feliz", o ego não está mais. É o presente absoluto. Eu sou. Então, por que que funciona tanto essa fórmula do eu sou? Porque ela tira o ego. Veja bem, não cabem 2 no mesmo lugar. Quando eu digo eu sou, estou dizendo Deus em mim. Não tem ego, o ego sumiu. Então a dúvida e o medo desaparecem. Desaparece pela plenitude do presente. E é uma armadilha diária que você tem que sair dela, porque numa palavra, olhando para um problema, alguém chega com alguma coisa, você se desloca para o passado ou para o futuro. Repare bem, Uhum. eu não vou repetir aqui para não ficar a matriz nas pessoas que estão nos vendo e ouvindo, mas armadilha é cair no passado ou no futuro, essa é a armadilha. Então, quando a gente fala assim: "Não ouça as notícias", não, claro, alguma notícia vai passar para você, você olha e coloca a luz, e não fique nela. Se você ficar na notícia, você fica aonde? No passado. No passado. Olha o que aconteceu. O que aconteceu é no passado, certo? Ou então a pessoa fala assim: "Você já viu o que vai acontecer?" E desloca você para o futuro. Então as armadilhas diárias, a gente, por isso que nós temos que ficar com a consciência desperta, porque senão você cai na armadilha. Quando você percebe, você já está pensando junto com a pessoa naquilo, você já está se preocupando com aquilo, você já está gerando medo. O medo apaga a luz. Na verdade, ele não apaga, eu não gosto de usar esse termo, ele encoberta. Sabe, eu gosto de pensar assim, é como se você jogasse
um cobertor molhado em cima do seu refletor de luz. Ele apaga. Na verdade, ele não apagou, ele continua aceso, porque a luz nunca se apaga. Ela só vai ficar encoberta, então você vai ficar sem luz. O medo é a ausência da luz. Você tira a luz e põe o medo. Quando você tem uma doença no corpo, em qualquer lugar, ali naquele lugar, a luz foi embora e ficou o medo. A causa de todas as doenças é o medo. Começou lá no começo com medo. Quando você teve o medo, você apagou a luz e deixou de desenvolver aquela desarmonia que não está de acordo com as matrizes cósmicas e divinas. E todos nós fazemos isso. Veja, é um vigiar e orar constante. Jesus não fez aquele episódio todo. Ele podia ter ido sozinho lá para cima? Poderia. Para o Monte das Oliveiras, por que ele não foi? Ele tinha poder para ir sozinho, mas ele precisava deixar um modelo de você acessar a luz com consciência. E também para que a Terra o merecesse. Veja, quando ele foi lá em cima, aqui na densidade, na parte de baixo do Monte das Oliveiras, ali 3 representantes da Trindade, veja só, eles estavam orando, ou seja, se conectando com o divino, então a Terra criaria um merecimento para ter um Jesus. Não foi criado. Não foi criado. Buda veio 500 anos antes de Cristo. E ele veio, Gautama Buda, ele veio ensinar a você vivenciar Deus com a mente. Então, todo o trabalho do budismo é você despertar a mente, mas foi uma preparação para a humanidade receber Jesus. Se a mente estivesse dispersa, não teriam escolhido Barrabás. Teriam escolhido Jesus. Então, assim, foram sendo criadas condições de merecimento ou não. Percebe? O próprio Jesus falou, não precisaria ter sido crucificado. Ele declarou isso no curso em Milagres, que foi uma canalização maravilhosa para Ellen Schumann. Tem esse livro aqui, eu estava até procurando. E então, ele falou claramente assim, eu não precisaria ter sido crucificado. Mas não foi criado Uma Curso em Milagres aqui, achando. isso. Não foi criada uma condição diferenciada. Então, imagine, 500 anos antes, preparando a humanidade por 500 anos para vivenciar, e naquela hora preferiram Barrabás. Barrabás. E aí, você falou já em uma outra entrevista que o ego, né, do ser humano é um excelente servo, mas um péssimo senhor. E essas questões todas que aconteceram mostra que às vezes o ego Sim, dominou, né? dominou. E como perceber quando o ego já assumiu o controle da vida? Tem uma maneira muito simples. Quando você começa a querer as coisas só para você. Quando você não compartilha aquilo que você quer, que não é algo para ser compartilhado, você está no ego. O compartilhar, o universo é um compartilhamento. Se você coloca um copo com água quente pertinho de um copo com água fria, o que vai acontecer? O calor vai ser compartilhado com o outro. O universo nos ensina que tudo é compartilhado. Aí nós começamos a pensar só em nós. O que é pensar só em nós? Egoísmo. É quando a gente coloca o ego dentro de nós, é quando nós só pensamos em nós. A Glauceli, ela vê, quando eu estou atrasado no trânsito, é quanto mais eu dou passagem para outras pessoas. Não é? Porque cria o merecimento da luz. É quando você tira o ego da parada. É normal o ego tentar. O ego é um inquilino que vai para sua casa e você dá um quartinho para ele ficar. Só que aí você vai deixando. Daqui a pouco ele está deitado no sofá da sala e você não consegue sentar no seu sofá da sala. Ele vai tomando conta do seu ser. E como é que ele toma conta? Por nossa autorização. Então, eu estou fazendo algo para mim. Você sabe que eu gravei um vídeo sobre o Pom Puma. Pom Puma? Pom Puma. O Pom Puma é aquele pão americano cortadinho.
Eu falei: "Esse é um pão de alguém que diminuiu muito o ego". Veja só, ele pensou nos outros e falou assim: "Eu já vou dar para as pessoas o pão cortado". Pode parecer uma coisa pueril, simples, mas não, teve um pensamento nos outros. Muito bem, ele ganhou dinheiro com o pão, mas veja, a intenção toda foi facilitar a vida de alguém, de muita Uhum. gente até, de muita gente. Então, são coisas simples que você pode sempre fazer. As coisas, claro, por isso o princípio é o seguinte. É a meditação aí, ó. Tá cobrando. Tá cobrando. Mas, você só vai perceber que o ego está tomando as decisões por você, tá, se você ficar atento e orar. Vigiar e orar. Muito grato. Vigiar e orar. Então, assim, há uma série de cuidados. Por exemplo, é importante você ter sempre água perto de você. Não só pelo que hoje os médicos dizem: "Ah, você tem que estar hidratado". Não. A água num copo perto de você, ela estabiliza as emoções à sua volta. Funciona como um cristal, como um incenso. Só que aqui há um grande poder na água. A água tem uma trindade, que a gente esquece. Tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso gera uma vibração na água estupenda. Todos os arcanjos podem atuar na água perto de você. Tudo isso é acender lâmpadas à sua volta, para que o ego fique pequeno. Ele precisa existir para a sua sobrevivência, ele precisa existir dentro de você, mas no tamanho exato. Hoje, nós terceirizamos a nossa consciência. Então nós temos usado a consciência dos outros, o ego dos outros. Então ele vem e toma a nossa consciência. Quando você aceita uma notícia, você pegou o ego daquelas pessoas que pensaram nela, que falaram sobre ela e trouxe para você, traz para você. Então você está terceirizando a sua consciência. E cada vez que você faz isso com constância, vai diminuindo a sua luz e vai aumentando o ego dentro de você, sem você perceber na maioria das vezes. Eu vejo que o grande dilema hoje é você não perceber que não está percebendo. Esse é o grande dilema, sabe? A minha preocupação, aí, um canal com mais de 1.200 vídeos, todos ensinam você com começo, meio e fim, a você aumentar a sua capacidade de perceber. Todos eles têm essa missão. Nenhum deles é, olha, vê um pouquinho, vai procurar no outro, aquelas jogadas todas, você fazer a pessoa andar em 15 coisas. Não, todos eles têm começo, meio e fim. Porque é minha obrigação, minha missão, dar ferramentas para que a pessoa crie um espelho que reflita não o que está lá fora, mas que reflita o que está dentro dela, que faz tempo que ela não vê. Sabe? Quando um discípulo perguntou para Buda: "Como é que eu chego, como é que eu vejo um Buda? Como é que eu chego a ser um Buda?" Ele falou: "Pega um espelho e olhe". Porque o Buda já está dentro de você, o Cristo já está dentro de você. Só é preciso reconhecê-lo e vivê-lo, vivê-lo. Você fez a pergunta, né, como sentir Deus? Vivendo Deus, vivendo nas pequenas coisas. Como eu posso viver Deus? O que Deus emana? Amor, respeito, né, respeito. A harmonia das coisas que eu vejo. E significa, o que é a harmonia das coisas? Se você tiver uma casa toda bagunçada, os anjos não chegam perto. Os anjos gostam de limpeza, de harmonia, não precisa ser paredes de ouro, jamais, os anjos não exigem nada disso, mas as coisas nos seus lugares harmonicamente, com beleza. Na Cabala, Jesus, para os verdadeiros cabalistas, Jesus é o Tiferet, o centro da Cabala, que é a da beleza da compaixão, da beleza daquilo que você vê. Mais do que isso, é você olhar com beleza. O que é você olhar com beleza? Reconhecer beleza em todos. Ir muito além da forma física
Entender um pequeno gesto amoroso que aquela pessoa fez é de grande beleza. Uma palavra que ela falou na hora certa é de grande beleza. Então, é simples, né? Você fazendo a vontade de Deus, acontece um truque maravilhoso. Deus faz a sua vontade. É isso. Você falou sobre Kabbalah, né? O sol, né? O vigor, a beleza, né? O Cristo, né? E muitas pessoas querem ter contato com essa energia, entender o que é o Cristo, na verdade. E as pessoas buscam as mais diversas religiões. Jesus, né? Que encontrou Cristo. Buda, que teve seu estado também. Outros mestres que também estiveram aqui na humanidade. Mas muitas vezes as pessoas acreditam que Jesus se chamava Jesus Cristo, não que ele tinha alcançado esse estado. Exatamente. E aí muitas vezes as pessoas também se diminuem, como se elas não conseguissem acessar em algum momento esse estado, que não estivessem predispostas a alcançar isso. E aí você fala muito bem dos ensinamentos de Jesus, né, sobre ele ser um espelho de mostrar como as pessoas também podem fazer. Para as pessoas que estão desacreditadas e que se diminuem, achando que elas estão aqui pequenas, frágeis, e que Jesus está num lugar inalcançável e que elas não podem ter uma frequência, não podem se aproximar, não podem evoluir, o que você diria? Olha, o destino é escrito a lápis. Isso significa que todo dia você pode ir lá e fazer um final diferente do seu filme. Não existe um destino escrito para você na pedra. Mas, na verdade, existe. Só tem um destino que está escrito em cada ser humano, que é que um dia você vai ser um mestre ascenso. Isso está em todas as pessoas. Isso não foi colocado apenas em alguns. E alguns mestres que você fala, uau, ele só atingiu aquele nível para que você veja que você também pode atingir. Todos nós podemos. A cada um de nós foi dado uma qualidade única. Todo mundo é igual nas diferenças. Ninguém é igual exatamente. Então, você jamais deve olhar para alguém e falar, eu quero ser como ele. Não. Você quer alcançar um estado em que você se veja, né, dentro da luz. O próprio Jesus falou assim, vocês vão poder fazer muito mais coisas que eu fiz. Ele ficou muito pouco tempo aqui. Ele ficou muito pouco tempo aqui na missão dele, mas ele continuou na Terra. Até os 80 e poucos anos. Tá? Porque precisava continuar na Terra em termos de vibração. Então ele deu o caminho das pedras, rigorosamente, né? Para você poder andar sobre as águas, sobre as suas águas. Cada coisa que ele fez teve o sentido real e o sentido simbólico. Quando ele falou para o Pedro assim, vem cá, vem caminhar sobre as águas. E o Pedro caminhou. Mas chegou uma hora, o que aconteceu, Farrell? Ele Duvidou. afundou nas águas. Porque ele deixou o ego tomar conta dele com medo. Ora, se ele já tinha andado todas aquelas águas, por que ele afundou? Porque as águas são as nossas emoções. Quando você cai nas emoções, ou seja, cai no campo do ego, o medo tira tudo. Então, aquele episódio foi para dizer assim, olha, você pode caminhar sobre as águas, ou seja, sobre todas as dificuldades que tiver na sua vida, se você estiver sentindo a luz dentro de você, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Agora, ao mesmo tempo, é a finalidade da vida. A finalidade da vida. Os mestres falam que muita coisa que acontece na Índia é perfumaria espiritual. Ou seja, não é uma elevação. Você não precisa ficar sem respirar 3 horas para alcançar um estado de luz. Não tem nenhuma necessidade de você passar por isso. É bem aquela questão do Ramakrishna, né, que ele ensinou, passou numa cidade, ensinou vários discípulos. Então. Aí depois um dos discípulos, quando ele voltou, uns 5 anos depois, falou, mestre,
já estou caminhando sobre as águas. E plá! Ele passou de um lado ao outro da margem, caminhando sobre as águas. Aí ele voltou. O que que acha, mestre? Ele falou: quanto tempo você ficou meditando para conseguir caminhar sobre as águas? Mestre, 5 anos. Ele falou: então, com 2 denários, você pagava o barqueiro e ia para o outro lado. Ou seja, né, para que isso? Percebe? Então, assim, às vezes as pessoas se cobram de ter que atingir um estado e elas estão olhando as aparências do estado. Eu vou dizer que hoje as pessoas perguntam assim: que livro eu devo ler para evoluir? Eu falei: vai lá num pé de manacá, vai num pé de rosa, põe a mão nela e vai, aprenda. Hoje não tem mais sentido você ir para os livros. Hoje os livros são a natureza aberta. Então está tudo aí. Está tudo escrito nas estrelas, mas tá mais ainda na natureza. A natureza tem toda a informação que você precisar. O dia que você puser a mão e ouvir uma planta tocando música, e elas tocam, hoje a ciência está chegando perto de muita coisa, né? A ciência descobriu que como é que começa a crescer uma planta? Quando que ela começa? Quando que ela dispara e sai da semente, um caulezinho começa a existir. Elas descobriram, a ciência descobriu, que é quando tocam uma nota musical. Então a semente toca uma nota e aí ela começa a existir, começa a crescer. Um aspecto vibracional ali. Totalmente vibracional e intencional. Porque a música, ela é a matéria. Tudo que existe foi através do Om. Todos os mantras são através do Om. Quando a gente quer ajudar a encontrar um estado de luz, a gente pode fazer um mantra. Podemos fazer agora? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, olha, coloque o polegar para dentro da mão e abrace esse polegar. Não aperte muito, apenas sinta. Seja gentil com você, não aperte muito. E nós vamos fazer o mantra Om Rim Namaha. 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 Você pode fazer 15, 18 vezes. Continuem fazendo assim, com a mão, mais um tempo. Ok? Aqui você entra dentro da sua essência com essa postura e você descobre o poder que você tem dentro de você. Ajuda muito a você encontrar o seu potencial. Cada um de nós tem um potencial específico para a humanidade. Você é importante para a humanidade. As pessoas, outro dia uma pessoa falou assim: não, mas eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu falei: não, por que você quer ir embora? Não, eu vou embora, porque não tem mais nada, não tem por que viver. Eu falei: já pensou que se você sair daqui, Deus sem você fica incompleto? Falei: como assim? Você faz parte do todo. Aí você simplesmente, você decide. Se ele colocou você aqui na vida para viver, uau! É porque, sabe por quê? Ele precisa de você, pô. Ele começou a sorrir. Sabe? Era uma pessoa que estava com uma baixa autoestima e não entendia que nos planos divinos todos nós estamos. Nós estamos num plano divino. Há uma necessidade divina que nós estejamos aqui e que nós expressemos a luz divina. Isso não tem nada a ver com religião. Nada. As religiões são barcos para levar você para a margem da realidade. Você não pode continuar na margem da irrealidade, do dogma, né? Todas são úteis se forem da luz. Então, todas as religiões da luz levam à luz. Inclusive, essa prática tem nesse livro aqui. Você trouxe um livro, ele trouxe um livro aqui maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, esse mantra que ele fez aqui trouxe
uma energia excepcional aqui no espaço. E tem essa prática aqui, porque tem muitas práticas. Eu vou até mostrar para o pessoal aqui. É Bara, um monge num café de Paris, é isso? É isso. Olha que beleza, muito bem bolada a capa. Eu já dei uma folheada aqui, o livro é todo escrito em púrpura, é isso? Púrpura, cor púrpura. E tem esses mudras aqui que ele passou, tem vários aqui dentro. São E 100 capítulos. 100 capítulos. São 100 remédios para você transformar as dores da alma em luz. E fala um pouco, tem diversas práticas aqui que foram inspiradas para as pessoas poderem também aplicar no dia a dia, é isso? Sim, ele é um portal, ele é o seu portal pessoal, para você entrar dentro de você. Você praticando, quando você precisar dele, de Bara, você vai ter condições de potencializar todas as outras coisas que você fizer, as práticas que você fizer de meditação, você vai ter um potencial muito maior, né? Eu comecei a escrever esse livro há 15 anos atrás, né? Eu sonhei com tudo isso que está escrito aí. E depois outros sonhos sucessivos foram trazendo. O ano passado, e aí eu parei de escrever o livro. Parei no 15º capítulo. Parei. Nunca mais eu peguei no livro. E eu não entendia porque eu não pegava no livro. Por que eu não pego, né? E sempre que eu ia pegar, acontecia alguma coisa que eu tinha que fazer de urgência, emergência, e eu não conseguia pegar no livro. Só que em setembro do ano passado, eu fiz uma imersão aqui em São Paulo, uma imersão profunda, e aí veio assim, tem que acabar o livro. Tem que acabar de escrever o livro. E aí começou uma coisa frenética, né? De escrever. E aí, resultado, no dia, foi dia 27, né? 27 de setembro, eu apresentei lá na imersão a capa, porque essa capa eu tinha criado lá 15 anos atrás. Eu criei essa capa porque eu a vi, né? Muito claramente. É Buda dentro de uma xícara de café. Muito bem bolado. E aí eu falei, ó, esse livro vai ficar pronto, vai ser lançado em dezembro ou janeiro, né? E muita gente quis fazer reserva. E hoje, quem quiser, eu não coloquei nas livrarias por uma coisa muito específica, para ele não se misturar com as energias à volta, para ele ser único para você, uma única energia que você queira para você. Então, você entra em americobarbosa.com.br/livro e você, correio entrega para você, tranquilo de ter esse livro. Muitas pessoas já estão com ele, e cada pessoa que tiver esse livro em casa vai fazer parte de um campo mandálico muito forte, e vai contribuir bastante para melhorar a nossa vida como um todo. É uma egrégora, né? Sem dúvida. Dá para perceber que tem uma egrégora muito forte quando a gente, só de abrir o livro, a gente fez um exercício aqui, eu abri novamente na mesma página, tá, o Sol da Consciência. Veja lá. Eu até tinha comentado com ele aqui, né, que a nossa live anterior, eu fiz com o Samuel aqui e tal, e a gente conversou muito sobre o Sol. E aí, eu abri justamente na página que fala sobre o Sol e a consciência, né, que são ligações muito interessantes. Eu vou deixar o site dele aqui para que você possa buscar, e vão ter mais informações ainda que ele vai passar, mais novidades aí, possibilidades. Mas a princípio já vai estar aqui o site do livro, está muito bem feito, foi feito com certeza com muito amor e com muito carinho, porque dá para sentir a energia. Ainda sobre isso, essas práticas eu sei que são inovadoras para a pessoa que tem um contato, primeiro contato. A pessoa muitas vezes se apaixona quando ela começa a sentir, a vibrar, né? Mas a gente vê muitas pessoas hoje que se vestem com a roupa do realista, vamos dizer assim, né? O realista que, na verdade, está sendo muito pessimista. Mas aí ela fala, não, a pessoa fala, eu estou nessa situação, eu estou em falta, né? Tem dor aqui, não tem dinheiro, fala muito em dívida, né? Aí você fala, calma, seja mais otimista. E a pessoa fala, não, mas é isso que está acontecendo. Ela afirma cada vez mais aquela realidade, né? Isso aí. E
como essas pessoas que estão nesse looping, né, podem ter uma esperança de mudança e, na sua opinião, né, dentro dos casos que você já viu, das pessoas que te procuram, essa virada de chave, ela tem um tempo certo para acontecer? Tem um tempo certo para acontecer. Pode ser 1 segundo ou 60 anos. Porque você é que vai no interruptor e acende a luz. Então, hoje, o tempo certo é o seu dedo no coração, é o seu dedo na consciência, é a sua ação. É preciso agir. Quando você fala "eu sou", você detonou uma energia, mas a seguir é preciso agir, sabe. Eu gosto muito de um ditado húngaro que diz o seguinte: "A esperança não encontra pessoas de braços cruzados". Então, é preciso agir. Só de você agir, você já traz abundância. Então, ao invés de ficar maldizendo a escuridão, acenda um fósforo. Você não tem ainda um holofote? Acenda um fósforo. Uhum. Começa acendendo um fósforo. Significa enxergue alguma coisa no que você está vivendo boa, boa, e põe a luz nessa coisa, ela vai florescer. As pessoas não entendem que elas são tão poderosas hoje que por que essa situação está ruim lá fora? Porque ela está dando luz para aquela situação. Por isso que os mestres falam: não veja as notícias, saia delas, não fique alienado nelas. E as pessoas falam assim: não, mas se eu não ouço as notícias, eu fico alienado. Eu falo: não, você fica alienado quando você as ouve, você fica preso nelas, tá? Perde a sua liberdade, já fica aí, como é que faz, como é que não faz, e Uhum. acaba com tudo. Então, assim, só o fato de você se movimentar, sabe? Eu sempre fiz isso e é como funciona. Todas as vezes que as coisas ficaram o mercado ficou mais difícil de trabalho, etc e tal, eu falei: "Bom, então vamos botar tudo em movimento". Naquela hora eu pegava a minha lista, ligava para 6 clientes, sem nenhuma conjectura, se é certo, se ele vai ter algum trabalho ou não, e só de fazer esse movimento, no dia seguinte já começava a aparecer coisas, não necessariamente ligadas àquelas pessoas, mas já começava a aparecer. O movimento, a luz é movimento. Se você ficar parado, se lastimando, você vai apagando, apagando, apagando a sua própria possibilidade. Então, se movimente, saia na rua, vai fazer alguma coisa, vai cumprimentar as pessoas, vai ajudar os outros. Você não consegue, ninguém te ajuda? Ótimo, vai ajudar os outros, sabe? Você Uhum. está precisando de prosperidade, vá para lugares prósperos, e não é o banco. O É. banco é o lugar menos próximo que você podia ir. Mas procure um lugar que sempre tem gente, as pessoas vai lá, fique lá um pouco, porque nós impregnamos as partículas subatômicas à nossa volta. Então, uma pessoa que está sempre na tristeza, ela entrou no ambiente, ela espalha partículas subatômicas de tristeza. Daqui a pouco tem um monte de gente triste. Ora, o oposto também é verdadeiro. Se você vai em lugares onde as pessoas têm abundância honesta, abundância feliz, você vai poder se impregnar daquilo. Quando a gente respira, a gente está inspirando o ar, mas a gente também está inspirando as aspirações. Aquilo que as pessoas aspiraram ali, o que que elas pensaram? Então tem que tomar muito cuidado. Eu sempre dou esse exemplo porque para ficar muito forte dentro da gente. Quando você serve uma água para alguém, você não serve só água. Você serve água com o quê? Se você tá triste, você vai servir água com tristeza para aquela pessoa. Se você está alegre, você vai servir água com alegria. Você está com medo, você vai vir medo nesse negócio. Todo o evento que eu vou fazer, esse agora do dia 30 vai ser a mesma coisa. Eu, antes de entrar todo mundo, eu converso com as cadeiras. Eu vou lá, ter um papo, no geral. Por quê? Porque mais que você limpe uma cadeira, por exemplo, o campo ficou lá. E é preciso desfazer esse campo. Se você sentar numa cadeira que teve uma pessoa em depressão, você vai sentir um pouco daquela depressão. Depende muito da intensidade. É o fenômeno quando pessoas, por exemplo, que cortaram uma perna, elas ainda sentem dor, às vezes, onde estava a perna, porque
A perna só desapareceu no campo físico, os outros 3 campos ela continua existindo. Porque ela é uma criação divina. E aí a gente já começa a entender uma outra lição. Uau, se a perna foi cortada, ou seja, se o mundo arrumou um problema no divino, esse problema não existe. Porque a perna continua existindo. Olha que coisa incrível. Então, as pessoas sentem, pessoas que cortaram a perna, elas sentem dor de vez em quando na perna, que já não existe mais. Ela só não existe fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, ela existe. Então, um campo foi, mas tem 3 campos onde ela existe. Ou seja, para Deus, não existe problema. Sabe por quê? Porque ele já criou todas as soluções antes. Quando foi criado o mundo, foram criados todos os remédios para todas as doenças e foi criado toda a solução para todos os problemas. Porque não podia ser diferente. Você entende? Não podia ser diferente. Então, quando a gente pisa numa plantinha na calçada, às vezes não percebe que está pisando num remédio que vai curar um monte de doenças terríveis. Porque tudo já foi criado. É isso que a gente precisa entender. As pessoas não criam nada, elas só descobrem o que já foi criado. Então, é isso que a gente precisa olhar e falar assim, bom, estou vivendo um problema, ok. O que você está fazendo com ele? Você está pondo energia nele ou luz nele? Você está deixando ele crescer e você diminuir? Porque quando você tem medo, o problema cresce e você diminui. A energia passa de um para o outro. A energia existe sempre equilibradamente. Se você tira de um lado, ela vai para o outro. Ela não desaparece. Aí me perguntaram assim, Américo, a luz venceu? Eu falo, não, porque ela nunca perdeu. Uai, Uhum. a luz é Não o tem, né? todo, ela não tem Ou quando alguém fala, derrota. você aceita Jesus? Eu nunca neguei. Então, Uhum, né? exatamente isso. E nesse sentido, teve uma frase também que você falou em todos os podcasts e sempre tá dentro do seu trabalho, né? Que é não existem injustiças no universo, né? Não. Que é, aí sim nós podemos entrar dentro de um realismo. É. Só que para muitas pessoas essa frase dói, porque elas se sentem injustiçadas, mas elas têm uma balança própria da justiça, né? Claro. Então, como funciona isso para que as pessoas possam amaciar um pouco essa defesa quando escutam essa frase? Primeiro, você é uma pessoa extremamente poderosa. Você é tão poderosa, que você cria situações sofisticadíssimas para você passar por aparentes problemas, mas na verdade o que você criou foram oportunidades para você. Cada problema que vem para você é como se alguém desse para você uma pilha de dinheiro. Por que que esse problema voltou para você? Porque você tem capacidade de resolvê-lo. Jesus falou: "Não é dado a ninguém mais do que ele pode carregar". Isso significa, o seu karma você que o produziu. Você não precisava passar por isso. Mas aí você produz uma situação onde você vai ter a oportunidade de resolvê-la. É a pilha de dinheiro, paguei a dívida. Então você está recebendo toda hora uma pilha de dinheiro. E saiba, alguém falou o seguinte, né? A pessoa que não tem nenhum problema. Eu vi isso de uma pessoa, achei engraçadíssimo. Ele falou assim: isso é obra do diabo. Eu falei, por quê? Porque assim, não tem nenhum problema, nunca chama a Deus. As pessoas que têm problemas começam a chamar por Deus. Então, é coisa maluca, né? Um pensamento desse. Mas não deixa de ter uma sabedoria nisso. É, Olha que interessante, não deixa de ter uma sabedoria muito engraçada até, mas é isso. Eu sempre digo, agradeço os problemas, primeiro passo. Se eles estão vindo, é que você é considerada uma pessoa capaz de resolvê-los. Primeira coisa. Porque você decidiu isso. Ah, mas poxa, eu saí na rua, me assaltaram. Você não tem a dúvida que você devia aquele dinheiro que levaram. Então fala, grato, paguei a dívida. Quanto mais você tomar essas atitudes, eu passei por uma situação muito difícil, me roubaram o equivalente a $50.000 no momento da minha vida. Todos os meus funcionários todos começaram a chorar, tal, eu falei, melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Eles olharam para mim, né, com a cara, falei, esse cara, a América é louco.
Eu falei, sabe por que eu estou falando isso? Para cortar isso, nunca mais acontecer de novo. Se eu achar que foi uma injustiça, se eu achar que foi uma coisa contra mim, eu vou repetir essa situação. Mas se eu achar que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, ele não se repete mais. Então, o segredo é agradecer. Se você agradece pelo que você está vivendo, ele não volta dessa maneira, vai voltar muito mais fraco, etc, etc. Porque você decidiu criar aquela situação para você demonstrar a sua capacidade que você tem. Não é o contrário. O problema não aconteceu porque você é fraco. Ao contrário, o problema aconteceu porque você é forte o suficiente para Para resolvê-lo. lidar com ele. E até mesmo dentro de toda essa ótica, a gente estava falando sobre ressentimento também em outras conversas, né. Eu acho que cabe nisso, que às vezes a pessoa fica ressentida com uma situação ou com uma pessoa, né, ou com uma situação difícil que possa ter acontecido, e isso pode adoecer a pessoa. E eu já vi casos de pessoas também que estavam doentes, estavam já até numa situação bem frágil, e teve um ato de perdoar, e isso melhorou a pessoa depois significativamente. Não, já tem casos relatados na medicina de pessoas em estado terminal, que aí mandou chamar aquele irmão que ela brigou há 30 anos, que odiava, e perdoou de verdade. E a doença desapareceu. Porque só tinha aquela função. As doenças que a gente coloca, tem pessoas que falam assim: poxa, estou com câncer aí, que eu tenho 3 meses de vida. Então, você pediu isso. Não por culpa. A pessoa fala, então eu fiz um monte de coisa errada. Não, 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 não. Você pediu para ter um salto espiritual. Esse sofrimento que você achou que era bom para você, vai dar para você um salto. Você decidiu. Você podia ter decidido outro caminho. Em 1930, Saint-Germain deu o mantra de chama violeta para você não precisar passar tão duramente pelos seus karmas. E por quê? Você faz a chama violeta, você vai diminuindo o seu karma. Pô, isso é uma coisa bacana. Não, não, é bacana porque quando você faz para você a chama violeta, essa chama atravessa o planeta e ajuda um monte de gente. Então ela é uma chama solidária. Aquilo que nós falamos no começo, ela compartilha o ganho que você vai ter com os outros. Aí funciona. Funciona enormemente. A palavra-chave é o compartilhar. Quando eu não quero mais as coisas só para mim, o que que é a corrupção? É um egoísmo absurdo. As pessoas só pensam nelas. Os outros, a educação, saúde, tudo que poderia haver de ganho, não é considerado. Percebe? E dentro desse seu trabalho, a gente falou sobre várias questões, né. Uhum. Existe uma frase simbólica mais forte e que é muito utilizada hoje, com diversas conotações. Qual a sua interpretação sobre a separação do joio e do trigo? É percepção. Então aí você pode utilizar essa imagem para você. O que você separa de luz e de não luz. Eu vi essa semana uma pessoa falando de um evento que aconteceu, totalmente de escuridão, e ele dizendo: "Nossa, quanta luz que eu vi lá". Eu parei para pensar, falei: "Meu Deus, como nós precisamos aumentar a percepção". Então, veja, já não está separando o joio do trigo, muitas vezes. Então, a humanidade começa a viver num cinza, não é nem preto nem branco, é um cinza. Então, não há separação de atenção. Separar o joio do trigo é ter a atenção necessária para saber o que é uma coisa e o que é outra. Só isso, sem julgamento. Apenas para saber e você escolher. Você tem o direito de escolher luz ou escuridão. Ninguém tirou esse Uhum. seu direito. Você só precisa saber que isso é escuridão e que isso é luz. Não separar o joio do trigo é misturar tudo, achar que tudo é joio ou que tudo é trigo. Essa é a questão toda, percebe? Uhum. De novo, vigiai e orai. Se não for completado, você não vai saber o que é joio e o que é trigo. Hum. Não ter a percepção exata do que é luz e do que é sombra. Tem pessoas que já dizem assim, tanto faz. Tanto, como assim tanto faz? O tanto faz não é a verdade.
porque a verdade é uma coisa só. Então não existe tanto faz, né? Tinha um filósofo grego que ele, nas praças, ele dizia assim: viver e morrer é a mesma coisa. Aí um dia, um se levantou e falou assim: por que você não morre? Ele falou: porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é, 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 depende como você disse que é a mesma coisa. Viver e morrer. Se pensar na essência, não existe morte. Então, viver e morrer é a mesma coisa. Tá? Aí, a vida e a morte é a mesma coisa. Na verdade, quando você morre, é que você muito provavelmente começa a viver a sua consciência plena se você não a desenvolveu aqui. A rigor, nós deveríamos atingir o nível crístico aos 33 anos. E deveríamos atingir o nível búdico aos 36 anos. Então, para a alta espiritualidade das oitavas cósmicas, nós somos crianças até os 33 anos. Olha que boa notícia. Olha que boa notícia. Aí que a gente começa. Por isso que Jesus tinha os 33 anos. Isso era mais um ensinamento para consolidar esta informação de luz, né? Então, Jesus atingiu também depois o estado búdico, assim como o Buda atingiu o estado crístico. Essas duas são necessidades. Eu acabei não completando a sua pergunta do Jesus Cristo, né? Essa é a questão. Jesus, como homem, atingiu a cristicidade depois. Por isso que eu fiz um vídeo, Farrell, dizendo o seguinte: chame Jesus pelo nome inteiro. Se você só chamar Jesus, você está chamando a parte humana dele e não a parte divina. É preciso chamar Jesus Cristo. Aí você entra na energia dele. E o nome dele não é só isso, o nome dele é muito grande. As pessoas falam: não, mas não era Joshua? O que adianta falar Jesus? Não, não. Joshua, ali, naquele momento. Mas nós estamos há 2000 anos falando de Jesus, então tanto faz. Aí sim, tanto faz, porque é a mesma vibração. Já se deu o mesmo acesso nos dois casos, né? Então é preciso, quando você quiser entrar na energia de Jesus, Jesus Cristo. Isso é muito interessante falar, porque, são as interpretações, muitas vezes as pessoas, leem escrituras, né, de qualquer livro que possa ser sagrado, escolhe um e segue aquilo, de repente, com uma interpretação muito particular, né. E eu vejo muito que as pessoas falam até sobre o Apocalipse, né, no livro, né, o livro do Apocalipse tem uma linguagem cifrada, né, Sim. para cada um poder aplicar na sua realidade. Só que as pessoas colocam dentro disso que você falou, né, até de um desespero, mas É, elas não estão aplicando aquela transformação das sombras que você também mencionou, né. porque são os carimbos, né? Então as pessoas falam assim: está acontecendo um apocalipse aí. Mas apocalipse não é tragédia. Apocalipse significa revelação. Esse é o significado do Apocalipse. Está sendo revelada uma verdade, os 7 selos. Então, o 7º selo é o selo da chama violeta, da transmutação, da necessidade, é o 7º raio, por exemplo. Isso é por exemplo, né? Então, tudo que é na Bíblia, no Novo Testamento, que é simbólico é real, o que é real é simbólico. Os dois caminhos são ensinados. Jesus, na verdade, tudo que ele fez, e foi calculado, a sequência toda que ele fez, foi para dar um manual de você despertar a sua consciência. É para isso que ele deu o manual, tá certo? Então, a própria crucificação, a transfiguração, a ascensão, tudo isso tem uma sequência e tem informações fundamentais para o nosso crescimento. É um guia. E ele não foi escrito para aquela época, foi escrito para agora. O que está aí é para agora, é um manual de sobrevivência no planeta Terra. Um guia contemporâneo, né. Totalmente contemporâneo, totalmente. E por que respirar conscientemente muda tanto o estado espiritual, vibracional de uma pessoa? Então, porque é como você colocar um jato num aspirador para limpar o carro, certo? Ele está lá. Se você ficar com ele assim, num ponto, ele vai ficar soprando naquele ponto. Mas há um jeito correto de você colocar aquele ar, né? Então, ou você o curva,
ou você distancia, e aí ele vai tendo uma consciência do que é necessário para cada caso. Isso um jato de um aspirador. Veja lá, um aspirador de carro precisa de consciência. Nós, quando nós respiramos, nós fazemos várias ações, várias ações. Então, nós respiramos oxigênio, tá, que vai lubrificar a máquina, certo? Vai fazer o coração funcionar e vai fazer o cérebro funcionar, que precisa de oxigênio, além de todos os outros órgãos. Mas nós falamos há pouco, mas você inspira aspirações, os sentimentos que estão à sua volta, o que você faz com eles? Então, você foi num lugar cheio de tristeza. Se você não der consciência para aquilo que você respirou lá, você vai ficar com os órgãos cheios de tristeza. Você não tem a dúvida, dali a alguns dias você vai ter problemas no pulmão. Você vai ter problema pulmonar, dificuldade de respiração, vai ficar entupido, vai ter algum tipo de sinusite, por aí afora. A gente precisava dar muito mais importância àquilo que a gente respira. Isso é dar uma consciência. Quando você inspira e sabe que você está inspirando prana, né, assim, dias de sol, se você fechar um pouquinho os olhos, você vê corpúsculos brilhantes no ar. Então, essa energia é vital do ser humano, que tem a consciência divina. E o que você faz com ela? Então, se você não dá consciência, é só um jato de ar que entra pelo corpo. E o que é pior, ele vai criando bloqueios, porque a falta de consciência tira o movimento harmonioso da energia que está entrando. Ele vai alimentar diretamente o sangue, e é no sangue que está a luz. A luz percorre o corpo pelo sangue. Por isso que tinha os vampiros. Não é lenda. Os vampiros pegavam o quê? O sangue, porque eles queriam a energia vital divina que estava em você. Respirar é tudo, tudo, porque o ar que você respira, você coloca, você carimba, você dá um DNA para cada pedaço de ar que você respirou. E ele vai para o fígado, vai para os rins, vai para o pulmão, vai para o cérebro. Ele vai percorrer todo o seu corpo, seja como ar, depois como sangue. Então, o que você está injetando dentro de você? Que tipo de percepção? Quando a gente fala consciência, é para mostrar que é algo maior do que o pensamento, do que o sentimento. Se alguém perguntar assim, eu perguntei em alguns eventos que eu fiz, o que é mais importante, saúde, prosperidade ou felicidade? Aí um monte de gente levanta a saúde, um monte de gente levanta a felicidade. Foi nenhuma das três. O mais importante é a consciência. Se você não tiver consciência luminosa, você nem percebe que você está saudável e está arrumando um monte de doença que não existe. Você não aproveita a sua prosperidade devidamente, é infeliz. Eu conheço um monte de milionários que são infelizes, totalmente infelizes. Você não vai perceber as alegrias da vida que estão fora das risadas. Sabe? Quando você olha uma rosa, é impossível não achar alegria nela. Sabe, porque ela não tem dúvida. Sabe o que ela diz quando ela abre as pétalas todas? Sabe o que ela diz? Ela diz assim: eu sou uma rosa. Ou seja, Deus em mim é uma rosa. E nós temos uma dificuldade enorme para dizer quem nós somos. É o que você falou no começo. Quantas vezes a gente fala, eu sou o que eu sou? E ficar feliz com isso, ou seja, Deus em mim, Deus está em mim, a partícula divina, e eu tenho um trabalho a fazer com ela. Ponto. Por isso que eu ando muito preocupado, né, no bom sentido, claro, em dar a oportunidade das pessoas despertarem de verdade a consciência, né? E não ficarem só na mente, que é a parte do vigiar. E o vigiar é um policial que você põe na porta, sabe? Então precisa ter uma consciência maior do que isso, né? E por isso que eu posso convidar todos aqui agora. Sim, eu ia falar sobre isso, além do livro que a gente já falou aqui, que eu sei que o pessoal está muito interessado e realmente é fantástico aqui o que eu estou sentindo, eu sei que tem algo muito bom para você Então, falar para o quem quiser o pessoal. livro, peça, porque a gente já está acabando a primeira edição. Já está se No esgotando site já. lá, né? Vai no site, né? Porque aí nós vamos partir para a segunda edição. Esse evento é um evento que eu nunca fiz com a profundidade que lhe é necessário agora. Então, você vai ter
você vai aprender respirações, porque é a hora de... Você abordou muito bem essa questão, Farol, porque é hora de aprender a respirar. Eu brinco mas é verdadeiro, quando eu tinha 8 anos, eu aprendi meditação com a vizinha, e ela me ensinou a respirar. E eu gostei tanto que eu não parei até hoje. Mas é porque ela ensinou de um jeito de consciência, sabe? Eu até acabei fazendo umas coisas complicadas, né? Um tempo lá, uma loucura que acabou até parando o coração, sabe? Porque entrou nos desvios, né? Naquela época eu não tinha ninguém orientando, era só eu mesmo. Mas, enfim, aprendi a respirar, tá? E foi muito importante isso. Você aprender a dar consciência à respiração. Todo mundo respira, mas nós respiramos só com 1/3 do pulmão. Essa é a respiração que nós vivemos hoje, estressante. A gente respira quase assim. E aí que está a questão que nós falamos do contribuir e de não pensar só em si. Quando você respira, quando você está estressado, você só está pensando em você. Você está culpando um monte de gente, por isso que você está estressado. Ah, aquele sujeito está me devendo, aquele jeito fez tal coisa, aquele jeito... Nunca, ou raramente, você fala, bom, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Tá certo? Então, o que acontece? Você começa a entrar numa atitude do ego, egoísta. Como é que você entra numa atitude egoísta? Você inspira muito e solta pouquíssimo. Você está na estresse. Você está quase assim. E aí, o que você acabou de fazer? Você pegou muito para você e deu pouco. Você inspirou muito e expirou pouco. Para mudar essa situação, se você simplesmente, na respiração, você fizer, inspira até 4 e expira até 6. Só de fazer isso, experimente você na sua casa, você já vai entrar em outro estado, totalmente diferente. Você vai começar a atrair prosperidade e saúde. Porque você está compartilhando, você está entrando no campo da bondade. Eu recebi pouco, 4, e dei 6. Muda tudo. E para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né, no assunto, ter essa experiência diretamente contigo, eu sei que tem algo muito bom aí que a gente vai estar falando agora, né? A gente falou nos bastidores, eu achei que foi muito interessante e eu acho que mais pessoas merecem estar aí. Então, nesta imersão, que vai ser no sábado, do dia 30 de maio, tinha que ser maio, tinha que ser dia 30, que é o final do mês. O 13 é uma trindade. Tudo isso não é à toa que você vai lá no dia 30, das 14h30 às 18h30, são 4 horas, que você não tenha dúvida, vão valer por 40 dias. Porque todos os mestres foram 40 dias para alcançar uma consciência superior. Jesus foi para o deserto 40 dias, Elias, Moisés. O 40 dias, essa quarentena, para você despertar a consciência, é fundamental. Por isso que são 4 horas. Não são 4h30, não são 5, são 4 horas. Tudo que vai acontecer lá, vai acontecer em 4 níveis. No nível físico, você vai aprender a respirar, você vai aprender a fazer mudras, alguns que eu só posso dar ao vivo, né? Eu vou fazer a primeira vez uma meditação com a pedra purpurita. Todo mundo vai ganhar a pedra purpurita que for lá. Todo mundo vai ganhar a pedrinha purpurita para colocar nos chakras essenciais. Então, vai ter uma meditação nova que eu nunca dei, da pedra purpurita, os mudras milenares, juntamente com os mantras, e vou ensinar algumas respirações, assim, fundamentais. Eu vou ensinar uma, que é a respiração baixa, que só os yogis conseguem fazer. Nós temos 3 camadas aqui. A respiração alta, a respiração média. Quem já está, assim, controlando a ansiedade, tal, já começa a fazer a respiração média, naturalmente. Mas a baixa é muito difícil de atingir. Eu demorei uns 10 anos para conseguir respirar desse jeito. E lá vou ensinar para você a fazer isso em 3 minutos. E sem condições de não aprender. É de uma maneira
Eu fico até feliz de poder revelar, mas é um segredo que você vai ganhar, você vai ter acesso para usar na sua vida. Em momentos muito difíceis, você vai poder fazer essa respiração sem ninguém perceber, e você vai entrar em outro estado. Poxa, que bacana. E vamos deixar então aqui para o pessoal poder participar, né, poder para que as pessoas possam garantir a vaga, elas vão entrar também no seu site ou tem algum outro meio? Entra no Instagram e vai lá no meu perfil, aí tem o Linktree, né. Vai no meu perfil, tá lá o evento, pumba, apertar. Agora, corram, porque é um lugar limitado, tá. Uhum. Eu achei um lugar muito bacana, que eu não conhecia, aqui em São Paulo, no Mart Hall, na Vila Vila Mariana. Mariana, é pertinho da estação Ana Rosa, pertinho, pertinho, dá para ir a pé, tem um estacionamento exatamente na frente, é muito confortável lá. E, né, tem muitas poltronas, então, assim, é um teatro, e nós vamos ver uma experiência em 4 níveis. No nível físico, que eu estava falando, porque a respiração conduzida, e para algumas situações, eu vou passar uma situação muito interessante, tá? Passar várias respirações, vou dar várias, por quê? Para que uma que você fala: "Puxa, essa é minha, adorei essa daqui", e você fique com ela, aprenda a fazer, né. E os mudras são quatro camadas que nós vamos trabalhar. Então o físico vai ter um ganho muito grande, o mental, óbvio, claro, né, você vai aprender a ter mais controles, né, o emocional, mais controles ainda, porque o corpo que mais engorda da gente é o corpo emocional. E ele gera gordura no corpo físico, né. O corpo emocional é que gera gordura no corpo físico. E você vai ter uma vivência espiritual, que você pode ou não perceber nesse momento que você vai estar lá. Mas com certeza, com o correr do tempo, você vai sentir o que vai acontecer, né. Então, vá no meu Instagram, tem pessoas que fizeram o evento anterior lá em Portugal, né, e aqui no Brasil, e vivenciaram, algumas são até videntes, né. Então, assim, é interessante ver o que as pessoas sentiram, tá. E elas fizeram questão de falar para todos vocês, porque é preciso estar lá quem precisa estar lá. Então, assim, não deixe que o ego impeça você de ir, porque ele vai tentar, fala: "Não, pô, vai ficar lá 4 horas, né, 4 horas, tal, num sábado, pô, você pode ir para a praia, pode ir para um monte de lugar". Ele vai tentar, porque a luz só interessa para Deus, para os outros lados não interessa. Então, é uma decisão nossa, tá. Eu vejo assim, é necessário ter essa imersão neste momento que a gente vive no nosso país, que a gente vive no mundo. Porque essas pessoas que vão estar lá, vão emanar para o país e para o planeta um campo extremamente forte. E nós vamos ter ajuda, né, de forças superiores para tudo isso. É uma questão de decisão. Será uma grande honra ter cada um de vocês que deva estar lá, mas assim, não espere, porque realmente é um número limitado. Então acabou, acabou, não tem como botar mais gente lá, né. Lá em Portugal ficou tão apertado que foi um outro evento, não é esse evento, né, mas trabalhou um outro aspecto que precisava ser trabalhado na Europa. O ano passado nós fizemos aqui no Brasil, tinha outra fundamentação também. Esse é totalmente inédito e vai realmente dar para você ferramentas para você ter um despertar honesto com você, verdadeiro com você e, acima de tudo, necessário. Muito bem, então pessoal, o Instagram do Américo vai estar aqui, para que você também possa ir lá e garanta a sua vaga, tá certo? Também deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seus próximos, com as pessoas que estudam sobre esse assunto. A gente falou sobre coisas muito profundas e muito importantes para o momento que a humanidade está vivendo. Então, assista novamente, vá lá no Instagram do Américo, garanta a sua vaga, porque eu sei que vai ser algo muito profundo na tua trajetória. Gratidão por mais essa oportunidade de conversa, sempre é muito bom, sempre é muito agradável. As portas estão abertas para que a gente possa ter o nosso 5º podcast, que isso aqui é o 4º já, e sempre é muito agradável. Gratidão imensa e abrir o espaço aqui para
uma mensagem para o público. Farrell, uma grande honra vir aqui, você que faz um trabalho para a luz, e é importantíssimo essas nossas parcerias de luz, fazer par. Os mestres têm falado muito assim, faça par com emoção boa, faça par com propósito bom, faça par com pessoas que estão trabalhando para o bem dos outros, né? Isso é absolutamente fundamental em tudo que a gente está buscando hoje, né? E, para terminar, algo que não termina, só começa sempre, né? Olhe para você agora de uma maneira diferente. Se perdoe. Perdoe. Perdoe os seus pais, porque se você não honrar pai e mãe, você não evolui espiritualmente. Não importa o que a sua mãe, que seu pai fizeram, que você talvez não tenha gostado na sua vida. Honre a origem que eles deram para você, porque quem escolhe os pais são os filhos. Eu, quando meus filhos falam, que eu dou bronca, eles ficam bravos, eu falo, vocês que me escolheram, não é? Então, honre seu pai e sua mãe, essencialmente, para você poder alcançar níveis superiores. E vamos terminar fazendo outro mantra que desbloqueia bastante os caminhos da luz dentro de nós. Você inspira e fala sou, e expira ram. Então, sou ram. Vamos lá? Dessa vez, vamos fazer o seguinte, ó. Juntar todos os dedos com exceção do indicador. Ok? Sinta pulsar. Sinta os dedos pulsarem. Juntos. Soham. 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 Que a luz, que a força da luz permaneça dentro de cada um de vocês.